Olá, tudo bem com vocês? Eu sou André Souza e venho apresentar no vídeo de hoje a segunda coletânea com os 3 casos de média duração mais assistidos do canal. São relatos muito apavorantes, intrigantes e totalmente reais. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Venha fazer parte da nossa família. Vamos aos casos. Primeiro caso: o Sítio dos Horrores. Olá para todos do canal. O meu nome é Robson, tenho 44 anos de idade e moro no interior do estado de Minas Gerais. O meu caso aconteceu há uns 30 anos, quando eu era apenas um adolescente e ainda morava com os meus pais e os meus irmãos. Aconteceu que a minha família havia comprado um sítio muito antigo e mal cuidado, numa cidadezinha bem tranquila e afastada, no sul do estado. A nossa intenção era recuperar o lugar, reformar tudo que estava destruído pelo abandono e danificado pelo tempo, para então ficarmos morando lá. O local era um pouco afastado do centro da cidade, mas as pessoas da região conheciam muito bem a fama do sítio. Lá, entre elas, corria uma história de que a antiga dona da propriedade havia sido assassinada pelo seu amante, recebendo várias punhaladas dentro de um dos quartos do casarão, sendo por esse motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém lá de casa deu muita importância ao fato, pois todos nós achávamos que era uma coisa de caipira, que estavam falando aquilo só para afastar a gente da cidade. Lá, eles eram muito desconfiados de gente de fora, como diziam na região. Entretanto, já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar e acreditar em todas as lendas e casos que o pessoal das redondezas contava. O sítio era bem grande, mas seu casarão era meio antiquado, pois era muito velho. Tinha uma aparência bastante sinistra e desolada. Tinha uma enorme sala e 4 quartos bem amplos e arejados. Porém, a cozinha e o banheiro não eram ligados ao antigo casarão, onde ficavam os quartos. Parece que eles tinham sido construídos em épocas diferentes, e a ligação que deveria existir entre os cômodos não chegou a ser concluída. Em uma das primeiras noites morando ali, tive vontade de ir ao banheiro, e para isso eu teria que dar a volta pela casa pelo lado de fora, para conseguir chegar lá. Quando saí e comecei a rodear o casarão, pude perceber que tinha alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto enorme e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que eu pude e me enfiei debaixo dos lençóis. Depois, passei a ouvir vários ruídos pelo corredor do imóvel, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando muito mal. Até que chegava em um determinado momento que tudo ficava no mais absoluto silêncio, restando somente o som dos animais noturnos comuns na região. Quando amanheceu, eu não contei nada para ninguém. Durante o dia, tudo estava correndo bem e normal. Uma vez ou outra, víamos algum animal andando pelo quintal, comendo frutas que caíam no chão. Nada mais que isso. A tarde passou rapidamente e a noite chegou mais uma vez para o meu terror. Minha família e eu terminamos as nossas tarefas. Tomamos banho, jantamos, ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Era aproximadamente 2 horas da manhã, quando eu novamente acordei assustado, com o mesmo barulho da noite anterior. Eu me tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e como não havia iluminação elétrica no sítio, minha mãe
deixou uma lamparina no meio do corredor. Como eu disse anteriormente, o sítio era bem antigo mesmo, por isso não tinha eletricidade na área, embora a gente já estivesse tentando resolver isso com a empresa fornecedora de energia elétrica. Bom, mas voltando ao assunto, com a lamparina pendurada na parede, eu conseguia ver quando alguém passava diante da porta do meu quarto. Em um certo momento, percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois eu estava com medo. E como tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, eu iria pedir à minha mãe para deixar eu dormir lá. Vi que minha mãe caminhava para o seu quarto, de costas para mim. Então me apressei e a alcancei, ainda no corredor, tocando no seu ombro. Foi nesse momento que eu tomei um susto enorme, pois só então eu vi que não era minha mãe quem estava ali. Era uma outra mulher, completamente podre, em um estado de decomposição bem avançado. Seu rosto tinha lugares sem pele, onde se podia ver os ossos e os nervos. No lugar dos seus olhos, percebi apenas buracos, de onde escorria sangue coagulado e fétido. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Me joguei em cima da cama e me cobri inteiramente com o lençol. Segundos depois, eu descobri a minha cabeça e olhei na direção do corredor. Aquela figura monstruosa estava ali, parada na porta do meu quarto, olhando para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém eu ouvi o seu grito, vindo lá do seu quarto, chamando meu pai. Quando olhei novamente na direção da porta, não havia mais ninguém ali. Logo depois, o meu pai e a minha mãe entraram no meu quarto, e eu contei tudo o que havia acontecido, mas eles não se importaram muito, não acreditaram na história, e me disseram que eu tinha tido apenas um pesadelo. Naquele momento, o meu irmão chegou e contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto. Dessa maneira, ele achou que fosse minha mãe, e então a chamou. Mas quando ela se virou, ele percebeu que estava enganado. Quem estava ali era uma mulher velha, feia e com o rosto muito pálido, parecendo estar morta há muito tempo. Parece que quando meu irmão contou essa história, meus pais perceberam que não era uma invenção minha, e nem tampouco um sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois meu irmão e eu não teríamos sonhado com a mesma coisa ao mesmo tempo. Ainda assim, nós ficamos morando naquela casa por cerca de 3 anos, até que de tanto eu pedir, meus pais resolveram vender o sítio. Nesse meio tempo, a gente conseguiu reformar tudo e colocar energia elétrica na casa. E com isso, as coisas até melhoraram, mas só um pouco, pois vira e mexe, eu ainda via vultos e coisas estranhas pelo local. Acho que aquela assombração era de fato a antiga dona que tinha sido assassinada na casa. Bom, já faz muito tempo que saímos de lá, mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. Eu nunca me esquecerei daquela experiência horrível que eu passei naquela fase da minha vida. Segundo caso, pesadelo no quarto do hotel. Meu nome é Alberto, e o que eu vou contar para você aconteceu de verdade, comigo e com a minha família. Já faz algum tempo, e mesmo assim, eu não esqueço um único detalhe sobre esse desagradável acontecimento. Infelizmente, até os dias de hoje, sempre que eu conto essa história para alguém, ninguém acredita. Mas esse fato de ninguém acreditar, para mim não significa nada. O importante é que eu estava lá e vi com os meus próprios olhos. Minhas faculdades mentais estavam e estão até hoje em perfeito funcionamento. Então, eu tenho certeza absoluta de ter passado por aquilo que eu presenciei e, portanto,
Eu sei que foi real. Tudo começou porque finalmente as férias escolares haviam chegado. Meu pai tinha planejado uma viagem de carro até o sul do país. Era uma viagem longa e cansativa, mas eu estava muito empolgado, pois não conhecíamos nada na região. Nunca tínhamos ido para lá, e isso era muito estimulante para minha família. Queríamos sentir aquele gostinho de aventura, portanto, não planejamos muita coisa. Não tínhamos em mente nenhum lugar específico para nos hospedar, nem hotel algum reservado. Nós visitaríamos várias cidades que queríamos conhecer e ficaríamos um tempinho em cada uma, escolhendo onde se hospedar casualmente mesmo. Foi justamente em uma delas que aconteceu a minha história. Era uma pequena e simpática cidade típica do interior. Assim que chegamos nela, fomos direto ao primeiro hotel que vimos, para nos registrar, pois já era tarde da noite, e resolvemos deixar os passeios para a manhã do dia seguinte. Estávamos exaustos e só pensávamos em descansar. Desse modo, fomos para os quartos dormir. Meu pai e a minha mãe pegaram um confortável quarto com cama de casal. Enquanto isso, meu irmão e eu pegamos outro quarto com 2 camas de solteiro. Não era um quarto com um ar muito agradável. De cara, ele me deu uma sensação muito estranha. Eu tinha a impressão de que alguém nos observava o tempo todo, de dentro do quarto mesmo. Mas eu concluí que isso era coisa da minha cabeça, e que o aposento, para repousar, estava muito bom. Eu só queria esticar o corpo e relaxar. Assim que nos acomodamos no quarto, o meu irmão, de tão cansado que estava, desabou em uma das camas e dormiu com a mesma roupa que estava vestindo durante o dia, por cima das cobertas mesmo. Eu, depois de ter me preparado normalmente para dormir, apaguei a luz e deitei na outra cama. Tudo parecia muito bem e eu consegui pegar logo no sono. Entretanto, por volta de 2 horas da madrugada, comecei a sentir um incômodo e acabei acordando. Estranhamente, meus ouvidos captaram o som de passos pelo quarto. A janela estava fechada, mas a cortina entreaberta deixava adentrar um pouco de luz do letreiro que iluminava a fachada do hotel. Eu estava olhando a parede, então virei a cabeça para ver por que o meu irmão estaria andando pelo quarto, já que ele estava muito cansado quando chegamos e tinha ido logo dormir. Quando eu olhei na direção da outra cama, vi que ele ainda estava lá, deitado do mesmo jeito, com as mesmas roupas e ainda por cima das cobertas. Notei que ele dormia profundamente, inclusive nem tinha se mexido. Pensei que o som poderia ter vindo do lado de fora do hotel e fechei os olhos para tentar dormir de novo. Foi então que novamente eu ouvi aqueles sons estranhos. Eles estavam vindo da direção do armário que havia na parede em frente às camas. Eu olhei com os olhos bem apertados para enxergar melhor e vi aquilo que eu jamais conseguirei esquecer. É difícil descrever, mas era um bicho muito estranho, cerca de 1,5 metros de altura. Era extremamente magro e andava com as costas curvadas, como se fosse corcunda. Dava para ver até as costelas e as vértebras da sua coluna através daquela pele fina, esticada e amarronzada. Eu fiquei completamente horrorizado com aquela visão do inferno e eu não conseguia sequer me mexer. Ele estava andando na direção da cama do meu irmão. Andava como se fosse uma galinha, com a cabeça balançando e virando para cá e para lá, com movimentos rápidos, mas desajeitados. Era a coisa mais hedionda e grotesca que eu já tinha visto na minha vida. Quando aquilo chegou aos pés da cama do meu irmão, começou a olhar para ele de um jeito repugnante e foi esticando a mão para encostar nele. Eu o observava completamente assombrado, enquanto ele agarrava o pé do meu irmão. Segurou-o durante um tempo e depois soltou. De repente, com um pulo rápido e brusco, subiu na cama. Nesse momento, ele começou a andar por cima do colchão onde o meu irmão estava dormindo, usando os braços também, como se fosse um cachorro. Parecia que ele estava farejando alguma coisa no corpo do meu irmão.
Eu estava inteiramente paralisado de medo. Não tinha ideia do que era aquilo, de onde veio, ou o que aquela coisa estranha podia fazer com a gente. Continuei olhando até que ele ficou de pé de novo, na cama do meu irmão, em cima dele, com um pé de cada lado do seu corpo. Senti que se eu não fizesse alguma coisa naquele momento, algo de muito ruim poderia acontecer. Eu tinha que tomar alguma atitude, ou poderia ser tarde demais. Dei um pulo e peguei a primeira coisa que eu encontrei na minha frente para atacar aquela criatura, meu travesseiro. Fiquei de pé, na minha cama, e soltei um grito bem alto, me colocando em posição de ataque. O bicho, virando a cabeça, olhou para mim, e eu vi aqueles olhos totalmente brancos e opacos, sem pupilas nem íris, me olhando, examinando. Era um olhar sem vida, sem brilho, repulsivo. A boca se abriu como se ele tivesse rosnado, com os inúmeros dentes pontiagudos se mostrando. Obviamente, eu achei que ele iria me atacar. Já estava me preparando para o pior, quando meu irmão se virou e, mesmo com muita dificuldade, estendeu a mão até a lâmpada da cabeceira da cama e acendeu a luz. E foi nesse momento que mais uma coisa estranha aconteceu, talvez a mais estranha de todas. Quando, subitamente, a luz acendeu, o bicho simplesmente desapareceu. Eu olhei para o rosto do meu irmão o mais rápido que eu pude e notei que ele estava muito pálido e tremia igual a vara verde. Ele me contou que estava acordado enquanto tudo aquilo acontecia, mas não conseguia se mexer, nem mesmo abrir os olhos. Ele ouviu os passos, sentiu o bicho segurar seu pé e pular na cama. Percebeu que a coisa roncava e gemia enquanto cheirava seu corpo. Notou que da boca da criatura saía um bafo com cheiro de carniça. Mesmo sentindo tudo isso, ele não conseguia fazer nada. Era como se ele estivesse petrificado. Não tinha forças para falar, me chamar, nem se movimentar. Só depois que eu gritei, atraindo a atenção daquela coisa, foi que ele conseguiu reunir todas as suas forças, se virar e esticar o braço para acender a luz. Nós reviramos o quarto todo e não achamos absolutamente nada, nenhum lugar de onde aquilo poderia ter saído ou onde poderia ter se escondido. A partir daquele momento, deixamos a luz acesa e não conseguimos mais dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, logo pela manhã, pedimos aos nossos pais para irmos embora para outro hotel e depois de muito trabalho conseguimos convencê-los. Eu não sei o que era aquilo e nunca mais tive nenhuma experiência sobrenatural na minha vida e nem quero ter. Só sei que eu vou ter pesadelos com aquela coisa enquanto eu viver. Terceiro caso: Gritos do Além. O meu nome é Ronaldo, e o caso que vou contar não aconteceu só comigo ou com a minha família. Na verdade, ocorreu com toda a vizinhança de onde eu morava na época do episódio. Aviso, desde já, que não é uma história muito bonita de se contar. Infelizmente, não é um relato com final feliz, ou um caso que traz alguma lição de vida, ou ainda que signifique algo de bom. Inclusive, eu posso dizer que é preciso um pouco de coragem e disposição de cada um de vocês que estão aqui para ouvir o que eu tenho a dizer, até a conclusão dos fatos. Essa história se passou há muito tempo, no início da minha adolescência. Hoje, eu tenho quase 60 anos, mas posso lembrar-me do ocorrido claramente, como se tudo tivesse sido ontem. Bem, então vamos lá. No bairro onde a minha família morava, todo mundo se conhecia e se dava super bem. Nós tínhamos bons vizinhos na região. Passávamos pela década de 70. Minha família e eu estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral. E tudo era calmo e tranquilo naqueles anos.
Entretanto, quando a vizinha da casa em frente à minha, que era uma senhora viúva e muito idosa, decidiu se mudar para a casa de seu filho, parece que se abriu uma vaga para aquilo que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente e assustador. A casa da senhora que havia se mudado era enorme. Meus irmãos e eu a conhecíamos bem, tanto por fora como por dentro, já que uma vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Pois, como eu disse anteriormente, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos 4 quartos da casa, 2 de cada lado, e há um grande banheiro no fundo. Lá também havia um enorme quintal, com um pé de abacate no canto esquerdo e várias outras árvores e plantas. Enfim, era uma bela casa. No lugar da dona que morava ali, se mudaram 3 irmãs, Cláudia, Janete e Mariana. Infelizmente, a Mariana era muito doente e debilitada. Ela possuía, como se dizia na época, um mal no estômago. Esse era o termo que a minha mãe e as pessoas daquele tempo utilizavam para se referir àquilo que hoje nós chamamos de câncer. A coitada da Mariana sofria muito e era uma situação comum escutar os seus gritos pela noite adentro. Eram berros e gemidos de muito sofrimento. A pobrezinha gritava e urrava de tanta dor que sentia. Era algo espantoso e aterrador. Chegava a estremecer a espinha e gelar o nosso sangue. Todos ficávamos muito nervosos e apreensivos com aqueles sons de agonia e aflição. Eles ecoavam pelos arredores e podiam ser ouvidos de bem longe. O tempo passou e a pobre Mariana ia resistindo à doença conforme podia, mas os gritos persistiam por dias e noites adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que seria melhor a morte do que ter que suportar tamanho sofrimento. Estávamos nos anos 70 e a medicina tinha outros procedimentos, bem diferentes de como são atualmente. Quando alguém tinha uma doença grave e estava em estado terminal, os médicos não tinham muito o que fazer e deixavam o paciente em casa para passar seus últimos dias com a família. Diante disso, preces e orações passaram a acompanhar os gritos e gemidos de Mariana. E todas as pessoas da nossa vizinhança pediam pelo fim daquele martírio, até que finalmente, depois de tantos meses, fora concedido a Mariana o descanso que ela tanto merecia. Numa manhã de sexta-feira, com o céu nublado e escuro, em que as folhas de outono caíam secas e amareladas sobre as ruas, e não se ouvia o canto de nenhum único pássaro, dentro do seu próprio quarto, Mariana faleceu. Como não conseguia se alimentar, devido à doença, seu aspecto não era dos melhores. Por isso, a funerária logo chegou e levou o seu enfraquecido corpo para ser preparado para o sepultamento, que seria no próximo dia. Todos ficaram aliviados pelo fim de seu sofrimento. E também, sem que ninguém comentasse, imaginavam que seria o fim dos gritos de dor e tormento da pobre Mariana. Ah, mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois eles não poderiam estar mais enganados. Saibam que naquela mesma sexta-feira, quando a noite chegou, perto da meia-noite, tudo começou de novo. Primeiro foram gritos esparsos,
que pareciam vir de longe. Mas depois, os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Era algo simplesmente impressionante. Aqueles mais céticos logo imaginaram tratar-se de alguma brincadeira de muito mau gosto de algum miserável mal-educado e insensível. E então não se importaram muito, achando que tudo logo acabaria e que todos ficariam em paz. Porém, com a chegada da manhã, eles mudariam de opinião. Todos viram, com assombro, que um enorme caminhão de mudança havia estacionado em frente à casa das irmãs de Mariana, e 2 homens já retiravam alguns móveis da residência. Alguns vizinhos se reuniram e foram questionar as irmãs sobre o porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com as suas faces pálidas e cheias de olheiras, voltaram-se para os mais curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram os gritos?" Os vizinhos retrucaram: "Poxa, meninas, deixem isso para lá. Aquilo deve ter sido alguma brincadeira de algum desocupado perverso e sem coração." As moças, por sua vez, disseram: "Gente, os gritos saíram de dentro do quarto da Mariana, que, por sinal, estava vazio e trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Ninguém sabia o que dizer ou fazer. As 2 irmãs se mudaram naquele mesmo dia, mas os gritos persistiram por várias noites, até que, enfim, chegou o 7º dia após a morte de Mariana, e tudo parou. Até hoje, os gritos, os gemidos e os urros de dor que eu ouvi naqueles dias ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida não é somente essa. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem, e um dia vocês verão. Parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é material e tangível como sempre imaginamos. Muitas vezes, podemos ser acordados da nossa incredulidade por gritos na noite, gritos que não sabemos de onde vêm. Contamos com seu super like e a sua inscrição. Muito obrigado!